Cadê o texto? Ferramenta de texto. Isso, daqui já abre as opções. Beleza. Então, vamos lá. Essa questão aqui começa então falando de um esquema que representa uma célula combustível de metanol. Esse dispositivo eletroquímico funciona como uma pilha, com alimentação contínua dos reagentes nos compartimentos anódico e catódico, os quais são separados por uma membrana condutora de íons que tem a função da ponte salina. Está aqui o desenho da pilha, né? Então, da hora, né? Ó, entre os reagentes aqui, show, polo negativo e polo positivo, e aqui uma membrana que consegue aqui transportar íons, pelo visto aqui, íons H+, tá? O que vai acontecer aqui nesses polos? A gente vê que aqui, ó, nesse polo negativo aqui está ocorrendo uma reação, está saindo elétron, né, tá dando a volta, e daí está chegando aqui nesse polo positivo, os elétrons estão chegando aqui nesse polo positivo. Tá? Então, de maneira geral, quem já vem estudando pilha, quem já manja, né, o assunto de pilha, sabe que os elétrons saem do polo negativo e vão para o polo positivo. O polo negativo se chama ânodo, e o polo positivo se chama cátodo. Acho que eu já vou escrever isso aqui. Como que eu vou usar hoje? Acho que hoje eu vou usar o textinho, ó. Que como hoje tem que escrever um pouquinho mais, então vamos ver como é que fica. Opa, ânodo. Ânodo tem acento, né? Ah, se eu não meter uns acentos aqui é porque preguiça, né? Você tá ligado. Cátodo, fechou? Então esses são os nomes que a gente usa para esses dois polos. O que vai acontecer aqui no ânodo? Então, no ânodo vai acontecer a oxidação, que é o que? A perda ou liberação de elétrons. Vou escrever elétron assim, tá? O que mais? E é isso, né? Oxidação e perda de elétrons. Vou escrever aqui também que no ânodo nós temos a substância, né, de menor potencial de redução. A letra E significa potencial. E no cátodo, o que vai acontecer? O contrário, né? Redução, que é o fenômeno que ocorre pelo ganho de elétrons. E aqui está a substância de maior potencial padrão de redução. Show? Então é isso. Tá, vamos lá. Aí, o que vai acontecer? Vamos ver quem que está sendo usado aqui na pilha. As semi-reações dos reagentes que são inseridos nessa célula combustível estão representadas no sentido da redução, com os respectivos potenciais padrão de redução. Então, ou seja, o que está sendo usado aqui na pilha foi representado aqui nessas equações, certo? Só toma cuidado que as duas equações são equações de redução. Então, vamos destacar isso aqui, ó. Então, as duas estão no sentido da redução e os potenciais que foram dados foram os potenciais padrão de redução. Padrão, né? Normal ali, é isso que acontece. Letra A. Calcule os números de oxidação dos átomos de carbono do metanol e do dióxido de carbono. E letra B. Apresente a equação global dessa célula combustível. Calcule a diferença de potencial padrão dessa célula. Rascunho e espaço para resolução e resposta final. Então vamos lá. Vamos começar pela letra A, que é a mais fácil. Então, começando aqui, vou fazer o rascunho aqui da letra A, certo? Então, metanol. Volta lá na questão. O enunciado falou lá quem que é o metanol para a gente, né? Então, vamos começar a resolver. CH3, eita, OH. Acho que vai sumir ali. Aí, ó, fechou. Essa é a fórmula. E CO2, dióxido de carbono. Beleza. Então, vamos começar. Normalmente, o nóxido de hidrogênio aqui nos compostos orgânicos é mais 1, certo? E o oxigênio, menos 2. Aí vamos botar X aqui, né, para calcular o nóxido do carbono. E daí faço daquele jeito, né? O jeito clássico, que, né, todo mundo aí vem estudando, pá. E vamos embora, vamos resolvendo. Então, X mais 3, menos 2, mais 1. E vou igualar isso a 0, fechou? Tranquilo. Aí, resolvo a continha. X mais 4 menos 2 igual a 0. X mais 2 igual a 0. E daquele jeito, x igual a menos 2. Fechou? Tá aí, ó. X igual a menos 2. Calculei, né? Vamos ver se está certo. Mais 4 menos 2. Tá, mais 2. Fechou. Agora vamos para o CO2. Então, bota x no carbono e bota menos 2 no oxigênio.
e faz a continha. Tá? X menos 4 igual a zero. Passo o menos 4 para o outro lado. Está aqui, ó, x igual a mais 4. Fechou? Então, a letra A, tranquilo de resolver, não tem muito segredo, né? O lado bom do número de oxidação é que mesmo que você não tenha entendido o conceito de número de oxidação, mesmo que, né, seja uma coisa muito abstrata, se você decorar os números de oxidação dos elementos e saber resolver o método, você resolve qualquer questão aí que pergunta para você calcular o número de oxidação. Outra coisa que acontece bastante, né, por conta do estudo, é a gente acabar decorando alguns NOx já, né, de alguns elementos quando eles estão em algumas moléculas. Então, o CO2, por exemplo, é muito comum a gente já saber que ele tem NOx mais 4. Tá? No carbono no CO2 aqui, né, é muito comum a galera já decorar que ele é mais 4, beleza? Ah, muito obrigado, hein, Andresa? Valeu, tamo junto, pô. Obrigado pela presença aí, espero que você aproveite bastante. Então, letra A tá resolvida, já vamos passar aqui para baixo. Letra B. Letra B que me importa um pouquinho mais, né? Vou destacar ela aqui. Por quê? A gente tem que apresentar a equação global dessa célula combustível. Ou seja, a gente tem que pegar essas duas equações aqui, ó, que deram pra gente, e a gente tem que somar essas duas equações, tá? Tem que juntar elas e transformar em uma equação só. O que é importante você entender aqui na equação global? Aqui eu vou escrever. Na equação global, a gente tem que igualar as quantidades de elétrons, tá? Isso é muito importante quando a gente vai fazer uma equação global em pilha, tá? A gente tem que igualar as quantidades de elétrons. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente observa aqui, ó, quantos elétrons que tem em cada equação. E daí a gente vai pegar a equação que tem menos elétrons, normalmente, e vai multiplicar aqui, ó, vezes por algum número que transforme a quantidade de elétrons dessa equação na quantidade de elétrons da outra equação. Então, se eu parar para pensar aqui, ó, se eu pegar 2 elétrons e multiplicar por 3, isso vai me dar 6 elétrons, ok? Só que daí eu tenho que multiplicar a equação inteira. E é isso que a gente vai fazer aqui, né, para para apresentar a equação global. Outra coisa, só para a gente poder começar a resolver. A equação, veja aqui, ó, a equação que tem o menor potencial de redução é a equação do ânodo, tá? Então, quando a gente observa aqui as duas equações, a gente percebe que a segunda tem o menor potencial de redução. Então, essa equação aqui é a equação do ânodo e a primeira equação é a equação do cátodo. Por quê? Porque também perceba que a primeira equação tem o maior potencial de redução. Como está escrito aqui, então, ó, que é o que acontece lá para o cátodo. Fechou? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, com a segunda equação? Vou escrever aqui, nós vamos inverter essa segunda equação. Vou destacar ela aqui. Dá para destacar assim? Não. Aqui. Nós vamos inverter a equação do ânodo, certo? Então, vamos lá. Vamos multiplicar primeiro a primeira equação por 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 sobre 2, O2, mais 6H+, mais 6 elétrons. Isso aqui vai me dar 3 águas no estado líquido. Ok? Multipliquei, então, toda a equação por 3. E agora eu vou pegar a segunda equação, e vou inverter. Como que eu faço isso? Eu pego quem está lá no lado do produto e escrevo aqui do lado do reagente. Então, ó, vou pegar lá o metanol e a água e vou inverter ela, ó, vou trocar ela de lugar. Então, eu vou colocar ela antes da seta. E depois da seta, eu vou escrever justamente as substâncias, os reagentes, né, que estavam aparecendo lá na primeira equação. Então, tá aqui, ó, daquele jeito. Tá vendo? Ó? Deu uma olhada, então, né, se você compreendeu essa ideia. Multipliquei por 3 a primeira equação.
para igualar, né, a quantidade de elétrons, e inverti a segunda equação. Por que eu inverti ela? Porque ela é a equação do ânodo. E no ânodo, os elétrons têm que estar depois da seta, porque é lá que acontece a oxidação. Fechou? Vamos somar tudo. Então, agora vamos juntar essas duas equações. E aqui, o que vai acontecer? Como aqui nós temos, ó, aqui, ó, nós temos o quê? Ó, 6 elétrons antes da seta e 6 elétrons depois da seta, a quantidade é igual, a gente pode cortar esses elétrons. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Eu corto, ó, aqui, né? Agora, se eu pegar também aqui, eu tenho 6H+, e 6H+. Também eu tenho, né, um antes da seta e um depois da seta. Posso também estar simplificando. Não necessariamente você só vai poder cortar as coisas que vão sumir, né? Você também pode cortar coisas que aparecem uma de um lado e outra do outro, né, mesmo que elas estejam em quantidades diferentes. É o caso da água aqui, ó. Se a gente olhar, nós temos uma água do lado dos reagentes e 3 águas do lado do produto. Então, dessa forma, ó, se a gente simplificar aqui, ó, e aqui, né, ó, vai sobrar 2 águas lá depois da seta. Não é verdade? Uma água, se eu desconto de 3 águas, sobra 2 águas. Então, fechou. Agora vamos juntar aí tudo que sobrou para a gente. Então, nós temos lá o metanol mais o oxigênio, 3 meios de O2, e do outro lado da equação, CO2 mais 2 águas. Aí, que beleza, ó. Ó, né? Tá aqui, né? Essa é a equação global da nossa célula combustível, da nossa pilha, certo? E a diferença de potencial? Cara, a diferença de potencial, DDP, vou até destacar aqui, ó, diferença de potencial, é a DDP. Como que você faz a DDP de um jeito bem fácil? Você pega o potencial, vou escrever aqui, vou escrever com o texto, né? Que fica mais bonito. Como que eu apago? Ctrl Z, tá? Ó, vou escrever com o texto aqui, ó. Ó, como que eu calculo a DDP? Ó, opa. Eu faço o potencial padrão maior. Deixa eu arrastar isso aqui para o lado. Vou fazer isso. Aqui, cadê? Aqui. Pô, eu também aí desorganizei pra caramba aqui, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. Não vou entrar na resolução, vai ficar no limite. Então eu faço potencial padrão maior. Cadê o texto? Opa. Aqui, fazer aqui. Fazer aqui, depois eu mudo. Menos o potencial padrão menor. Aí. Tá? Então é só pegar o maior e subtrair do menor. Desde que você esteja pegando os potenciais de redução, tá? Então olha só, aqui o potencial maior é 1,229 menos o potencial menor, que é 0,046. Isso aqui vai dar um total de quanto? 9 menos 6, 3. Aqui vou emprestar 1 para o 2, 12 menos 4, 8. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. 1,183 volts. Tá aqui, ó. Mais 1,183 volts, né? O pessoal gosta que escreva mais um, né? Assim, essas coisas, beleza? Muito obrigado. Aí sim, hein? Mais 1,183 volts. Então, fechou, né? Vamos transcrever aqui rapidinho para a folha de respostas. Então, vamos lá, bem organizado. Letra A, aqui, ó, pá, daquele jeito. CH3OH. Né? Então, eu coloco lá os números também, né? Faço bem organizadinho. Escrevo até maior, né? Aqui eu escrevi muito pequeno. Demonstro aqui o meu cálculo, nem precisa, né? Eu não faria aqui as setinhas, né? Eu colocaria aqui então que x mais 3
menos 2 mais 1 igual a 0. Né? Porque aqui eu já estou resolvendo, né? Não necessariamente eu vou ficar fazendo a seta. X mais 4 menos 2 igual a 0. Aí aqui vai da pessoa, aqui é opcional, né? Você detalhar tanto aqui a continha. Eu gosto de detalhar porque, né? Também não vou ficar moscando, né, cara? Pô, tem um tempão ali para fazer a prova, a questão já está meio que resolvida, eu só tenho que transcrever. Então, eu com a capricho aqui, né, na hora da transcrição. CO2 também, boto X lá no carbono, menos 2 no O, e escrevo X menos 4 igual a 0. E daí aqui, tranquilo, X igual a mais 4. Fechou? Tá calculado, bonitinho, certo? Letra B, como é que eu escrevo a letra B? Então, eu vou escrever lá, pegar aqui, o texto, vou escrever aqui, multiplicando a equação 1 por 3, temos, tá? Ó, já expliquei aqui o que eu vou fazer. Então, vou pegar lá a primeira equação e vou transcrevê-la já, o quê? Já multiplicada. Então, 3 sobre 2 O2. E aqui, mesmo que isso me gaste um certo tempo, eu vou escrever o estado físico, tá? Aqui não dá para moscar, deixar sem estado físico. Então, mais 6H+, dissolvido na água, então aquoso, mais 6 elétrons, certo? Olha lá, o elétron não tem estado físico. E lá, quantas águas? 3H2O, estado líquido. Aí, fechou. Agora, invertendo a equação 2, temos. Então, invertendo ela, já vou escrever ela escrita aqui, ó, invertida. Temos lá toda a situação. Então, CH3, nossa, CH3OH, qual é o estado físico dele? Líquido, né? Líquido, mais água líquida, tá? Isso. Aí, invertendo, me dá CO2 gasoso, mais 6 íons H+, aquoso, mais o quê? 6 elétrons. Aí, ó, fechou. Escrevi e termino falando aqui, ó, somando não. Ou então somando as equações. Somando as equações, vírgula. A equação global será. Então, daí já escrevo a equação global, né, pronta. Posso até, né, de repente aqui, ó. Não, acho que não, né? Não vou arriscar o H+. Vou só juntar, né? Temos, então, vamos colocar o metanol primeiro, né? Temos, então, lá CH3OH mais líquido, né? Líquido, mais 3 sobre 2 O2, gasoso. Do outro lado, CO2, gasoso, mais 2 águas líquidas. Aí, fechou. Né? Tem segredo. Já fiz aqui e está pronta a resposta. Agora, DDP. Então, cálculo da DDP, vou escrever aqui, ó. Então, DDP, diferença de potencial, é igual. O potencial padrão de redução, que eu vou escrever, deixar um espacinho aqui que daí eu vou escrever com a canetinha, né? Só vou deixar aqui com esse porque daí fica mais organizado, né? Então, ó, é o potencial padrão de redução, né, maior, menos o potencial padrão de redução menor. Pode escrever na segunda fase maior e menor? Pode, não tem problema. Tá? Inclusive, é assim que alguns livros, algumas apostilas definem, né, o cálculo da DDP para pilha. E daí já substitui aqui, ó, poucas ideias. Então, mais 1,229 menos o quê? Cadê? 0,046. E isso aqui vai dar, então, uma diferença de potencial de mais 1,183.
volts. Não esqueça da unidade, por favor. Volts. Volts. Já vai, volts. Tá aí. Mais 1,183 volts. O pessoal gosta que escreva, né? Nem precisa fazer esse quadrado aqui que eu fiz, né? Vamos apagar isso aqui, né? Então, mas o pessoal gosta que em questão de diferença de potencial, você represente o sinal de mais, tá? Porque isso indica que o processo é espontâneo. Beleza? Então tá aí resolvida, né, a questão, bem tranquila, né, de pilha.